Agora a melhor fase do capim para se roçar, vamos dizer, no caso das braquiárias em geral, qual que é? Bom, braquiária, especialmente a decúbias, é uma coisa triste, porque dá precisa manejo muito bem afiado. Porque ela, quando está dessa altura, tem só as pontinhas vêm debaixo, está tudo amarelo e seco. Tem de manter ela baixa, então. Então esse tem de ficar mais baixo, isso aqui não adianta desse jeito. A não ser que a gente está justamente uma vez por ano criando semente, criando fortalecimento da raiz, para que na seca ele aguenta, não? Então a gente colhe, vamos dizer, a semente, depois vai roçando esta braquiária e espera a rebrota que vai lidar então, para o inverno. Então, colhe semente e se não for colher semente, seria a melhor forma colher com ela no ápice do desenvolvimento ou já colhe então, deixa por exemplo, sementeada. você não bota gado, ele brota, não bota gado, até dezembro, janeiro, ele está coçando. E depois a gente mantém a curta. E entra no inverno com ela com pouca massa? Ela entra relativamente com pouco, porque muita massa, você solta o gado, ela come um pouquinho aqui as pontinhas, né, e o resto está pisoteado, então fica uma camada destes de palha pisoteada na superfície, e você não tem muito proveito, você imagina se tem massa, mas não tem. Sim. Então é uma ilusão. Sim. Porque ela tem só em cima, o resto está tudo seco, não é? Pois é. Então, se o senhor mantém ela mais ou menos nessa altura, ela é braquiária para comer. Então, deixar alto não perde, não. Então, a vantagem do alto é só que ela sementeia e faz reservas. Até dezembro, janeiro. Mas para gado não é nada de vantagem. Seria para a planta, né? Para a própria planta, não? Preparar a planta. É isso aí, está esse mesmo. É o que aconteceu lá em Santa Fé, né? Como estava passando, né? Por exemplo, o outro grande, né? Acabou o capim, morreu, ela matou. Não brotou, está saindo na sementeira agora. A semente que estava embaixo está saindo. Está saindo, está nascendo agora. E prejudica até a sementeira, né? Porque aquele palhiço fica não nasce abaixo desta palhada. Tem um pedaço lá que entrou fogo, né? Estava verde, alto assim, e o outro algum pedaço. Porque é complicado de nascer abaixo da palha, não? Então, o que entrou o fogo está bem broçado. Pois é, mas se, por exemplo, também no colonial, se a gente quer uma sementeira, não vem queimar. Porque a sementeira abaixo da palha não aparece. Daí a senhora vai ver uma área que nós queimamos, uma área que não queimou. Então, não, mas eu sei porque, bom, a rebrota a gente provoca pela queima. Mas quer dizer, provocar a rebrota pela queima está errado. Não se deve fazer isso. Agora, provocar a sementeira, vamos dizer, a cada 5, 6 anos. Isto aqui eu acho que é necessário, senão o senhor tem de passar rápido e começar de novo. Já tem informação do ser. Claro, então assim o senhor provoca a sementeira e pode passar às vezes um subsolador para afrouxar um pouco a terra, botar um pouco de fosfato natural. E o senhor tem uma sementeira boa e o pasto está renovado. Esse subsolador... São uns picos assim, sem nada. A que nível de umidade só que a gente deve passar, por exemplo, no Tem caso de uma descompactação, você quer aproveitar, fazer uma descompactação do pasto, tá certo? Um pasto velho, e em que nível de umidade que seria o ideal para passar esse subsolador? O senhor tem de ver que o subsolador não risca mais rebenta. Agora, na sua terra específica, eu não posso dizer bem, porque é uma terra muito argilosa e às vezes o subsolador, quando está bem seco, já não entra mais. Não. Então, o único controle que tem é que você vai abrindo ao lado, para onde o subsolador andou, e vai ver se rebentou ou não rebentou. Se não rebentou, porque foi muito seco, então teria de esperar mais um pouco. E
E agora, o subsolador não precisa ir em 30, 40 centímetros. Se o senhor faz ele andar em 12 centímetros, já é um sucesso muito grande. Eu tentei aqui fazer uma medícula, uma experiência, foi um desastre de subsolagem. Já lá no Berrante, onde ela teve ontem, eu subsolei os passos, está funcionando, joguei calcário, aqui foi muito úmido ainda, quando você fez a subsolação. Você lembra, Alberto, quando passou, você estava umidade alta? Estava seco? Eu acho que foi porque estourou muito alto, né? Ficou Estourou a raiz. O que aconteceu? Morreu o passo? Estou mal, não deu o esperado. Porque você tem um Em problema. relação ao outro capim que não subsolou, ele está igual. Que época que você fez isso? Porque tem um problema de subsolador, é que você às vezes você abre, numa época de seca, você força a evaporação. Você tem uma evaporação que você resseca aquela terra mais do que uma terra que tivesse subsolada. Pois é, mas tem de ser a subsolagem, tem de ser no fim da seca e não durante a seca. Dependendo da época que faz, Não, você porque, pode dar um estresse. porque a subsolagem, se você arrebenta a raiz e a planta não tem jeito de brotar, então não adianta nada. Piora, né? Pior. Né? Então, por isso que eu estou perguntando qual que é a umidade ideal. Porque se você estourar a planta, vamos dizer, com uma umidade relativa de solo bom, você não vai conseguir matar ela toda, você vai matar ela parcialmente. É isso que a gente tem notado. Então aquele resto de raiz que sobrou, tá certo? Ele vai manter a planta viva e não, a planta tem de ficar viva e depois você não passa subsolador, vamos dizer, se pouco a pouco. Eu passo. Espaçamento? Meio metro por meio metro. Um espaçamento maior, então. Não faz muito assim para matar. E lá justamente a gente tem de ter um certo controle para ver que ele arrebenta. Um pouquinho no mínimo tem de arrebentar. Usa. Agora também já. O subsolador com haste? Não. Não, só bico. Só o bico. Mas mesmo assim, entrando e a terra está suficientemente seca, ele arrebenta. Agora tem de ver, ele deve andar no mínimo uns 12 centímetros. Mas não precisa também, 12, mais ou menos. O ideal é aquele lá, o jam, que não é. São muitas hastes e pouco profundo. O que o pessoal usa lá? Isso é tipo de cultivador? Não, ele não é um cultivador, ele é um subsolador mais curto. Né? E com mais hastes. Então, mais hastes, porque ele pode levar uma faixa maior, porque o trator não precisa existir. Mais rápido, né? E o pessoal usa muito em Florinha. Jumbo, né? Da Jam, modelo Jumbo. Sim. Eles dão espaçamento de meio, né? Dá até de 20. O pessoal usa lá como se fosse uma. Tipo. Ele teria a possibilidade de usar como um escarificador e como um subsolador. É um escarificador. Agora, o que a senhora diz é que a distância entre linha Esse teria que também ser é de método, meio então metro. tem que fazer também na curva de Nibra a subsolagem. Porque lá o senhor tem a água que vai escorrendo, vai se acumulando nesses partes que foram assim abertos, não? Então vai ter um tipo de terraços e a umidade entra todinha. Porque o problema é que no pasto, quando está pastejado, com o tempo a superfície fica mais dura e escorre a água. O conceito que a senhora tem de repouso para um pasto. Melhor coisa para ver. Posso Dá melhor resultado? Você tem que dar boia para cigarrinho e boia para o boi. Esse é o grande problema. Tem que conviver, né? Aqui, ó. Aqui já tá morrendo, né? Mas não vai aumentar demais a infestação, né? Se deixar favorecer Aqui a a cigarrinha aqui também. Mas se fizer uma maneira de vedar, não vai aumentar demais a infestação do cigarrinho? Se comer, não vai diminuir a infestação? Eles falam o seguinte, pelo repouso, a planta começa de
quebrar essas camadas, vai com raiz mais fundo, se nutre melhor e assim dessa nutrição. Porque também é problema de nutrição, mas eu, por enquanto, não consegui ainda descobrir a falta de nutriente que provoca a cigarrinha, né? Porque assim, Basicamente, a falta de algum nutriente deixa mais suscetível. Claro. E agora, por exemplo, enquanto eles mantêm o capim bem baixo, exceto que o calor do sol prejudica. Mas o capim também fica fraco. Mas e se utilizar em rodízio? Eles Sem usam- cigarrinho você corta, né? E descansa o pasto. 7 dias de utilização ou 10 Eles fazem um descanso maior, Não, o urubu deixam não uns mata meses inteiro. cegado. Come o bico? Não. Porque a raiz penetra Isso aí mais só come só. e consegue se nutrir melhor. O urubu é ecológico, não pode. Então é isso que eles fazem Essa agora ao branquinha contrário, menorzinha, porque gavião? antes fui Entra, aconselhado de essa manter a menorzinha capim baixo, branquinha. Essa não é, essa é uma E borboletinha. agora faz justamente o contrário com melhor efeito. Então, porque o pessoal estava deixando direto o capim baixo. É. Mas se utilizar um corte para baixar e vedar, deixar a capacidade descansar, vai diminuir a infestação da cigarrinha e vai manter essa pastagem. Vai fortalecer a pastagem. Agora alguma coisa está faltando. Não. A senhora quer cavar algum lugar aqui? Também? Acho que deve ser a mesma coisa que no outro lado, porque o pasto está bom. O margoso, qual é o processo? O que você podia me falar sobre o margoso? A infestação de capim margoso? Em pastagem. Geralmente, então todos esses casos, queria melhorar muito quando, porque com o guandu, no segundo ano, ele vai quebrando as lajes e o nível freático vai baixando. Não é propriamente nível freático, é estagnação de água. Não, essa, Seria drenagem baixa. essa diferença de tonalidade de almidícola, quando ela entra, vai fosse verde mais amarelado, Não, mas este aqui é daqui. É coisa de matéria, ganhou um monte de pau. Claro que é significa matéria aquelas orgânica. manchas mais verdes, né? É. Elas estão associadas sempre à defecção do gado, Normalmente. a urina, Urina. e ele está mais verde Tem mais nitrogênio. né? por causa do nitrogênio. Mas aqui tem também outra coisa junto, não é puro nitrogênio. E geralmente agora, como o gado, isto aqui como a natureza dá sabia. Como o gado não come este capim, porque é muito rico em detritos, então o capim tem um tempo de repouso e se fortalece. Né? Agora, se nós provocamos a rebrota forte com nitrogênio, depois naturalmente a gente botou nitrogênio que é aproveitar, botar gado lento. Então ele vai comer esta rebrota e o capim não tem tempo de recuperar as reservas e vai sumindo, não? Compreende a diferença? Não, quer dizer, a maneira mais clara seria você fazer uma subsolagem disso daqui, tá certo? Um plantio de mucuna ou rotalária ou guandu. E depois incorporar isso. E talvez nem precise, se vocês fazem uma subsolagem aqui e dão algum pouquinho de adubo, rotação, planta guandu, mucuna, eu acredito que mucuna não faz tanto isso, ele faz muita massa, vai matar todo o pasto depois que ele plantar. Né? Quer dizer que a diferença da mucuna para o guandu é que a mucuna não permite que o pasto saia embaixo e o guandu permite que o pasto se forme. O espaçamento dele seria, a senhora está de 3 a 4 ruas, Depois deixa e em que espaçamento entre as 10 ruas? metros, deixa uns 10 metros. Deixa uma faixa de 10 metros de pasto. Agora, entre as ruas de Guandu, que seria que distância? 3 a 4 ruas, uns 80 centímetros a 1 metro? 60, 60, 70. Quer dizer, aí ele trabalharia como também pode subsolador, ser 70.
Eu acho que ele fez do guandu, outra só mucuna, que é o palapogoro. Eu sei que o guandu e o palapogoro são palatáveis. O mucuna o gado não come, se tiver rebrota, etc. O gado é tóxico, inclusive. Aqui tóxico. Tóxico Então assim esse que é o mesmo. problema da mucuna. Agora o guandu ele é palatável mais no inverno, né? Mas no caso aqui a mucuna você poria só para incorporar Mas ela vai ter depois sem brotação, semear. ela vai ter, tem semente com dormente, tem um pouco de semente de ação, né? Então esses outros, eu acho que você tem, você não tem problema e tem até um semi-consorciação. Não, e a mucuna tem negócio de dormência, que você não tira a dormência da mucuna, fica nascendo mucuna 10 anos. Mas se você tomar cuidado no primeiro ano, você planta e não deixa ela sementear, Não, mas a semente já incorpora. Mas a semente que você plantou, vai tem ter. uma porcentagem grande de dormência. Se for quebrar ela, nasce, fica a semente no solo, nasce muitos anos. Em área pecuária não é problema. Não, é problema porque ela é tóxica. A semente é tóxica. E a folha, não sei. Não, a Não tem muito folha ela problema. come. A folha é tranquila. A folha ela come tudo. A semente que é A tóxica? semente é tóxica, a semente tem muitos... Óleo, né? tem proteína. É proteína tóxica. A senhora está dizendo então que tem que adicionar Aqui precisa matéria orgânica. matéria orgânica. De qualquer maneira, e a terra está bastante ácida. Então, o capim que está aqui não cresce porque não tem raiz. E se eu começo agora aqui uma lavração e vai virar esses torrões para cima, então ela vai ficar até a superfície. Então não vai ter mais nada. Então o procedimento, só para a gente passar a receita do procedimento. Bom, aqui Nós vai teremos ter, ou se faz a recuperação com matéria orgânica, com alguma... Por exemplo, se vocês plantam aqui com mucuna, pode ser que depois de dar bastante matéria orgânica, vocês aproveitam um pouco e conseguem. E aí depois em seguida faria a aplicação de fósforo. O fósforo vai ter de qualquer maneira, porque não vai crescer assim. Agora pode fazer, vai tentar isso, que implanta pilhas com mucuna. Pega uma arqueira e faz para ver o quanto custa, né? Porque eu não vou dizer isso. Porque não sei o resultado que vai ter que tem. E bota um violino por cima para ver o que acontece. Porque pode ser que com violino e matéria orgânica não foi usada aqui dentro, que a terra se recupera. Só ele mesmo, vamos dizer, se você vedar o pasto, subsolar, vamos dizer, subsola para dar uma Subsola, quebrada. bota um violino por cima. Deixa ele vedar para criar matéria orgânica. Põe roça e com aquela receita, roça e põe o iorim. E vai ver o que acontece. Agora, Agora- quanto a dosagem de iorim seria É quanto? 200 a 250 quilos por Você hectare. acha que ninguém precisa de Agora, adianta muito o fosfato e o iorim. É, Tá certo que o ele tem iorim- um pouco de cálcio. Não, o mas iorim tem cálcio sem e mag- calcário. Tem cálcio, tem magnésio, tem boro, tem zinco. Agora, aqui o problema não é de enriquecer a superfície, isso aqui também é outro conceito da agricultura que não está muito certo. A gente faz toda a arte numa camadinha de 8 a 10 centímetros, porque embaixo tem a nada. Então a gente trabalha nesta camada e por isso vai botando bastante adubo, por isso vai botando irrigação, porque o senhor não trabalha com a terra, trabalha só com a superfície. Não? No caso da pastagem. No caso totalmente da inverso. pastagem, neste aqui não dá, porque se eu começo a dar tanto adubo e tudo, irrigação e tudo para pastagem, não se precifica. Não dá, não? Então, o problema, iorim, por exemplo, um fosfato bastante solúvel, só que não tem ácido agressivo, porque o superfosfato é dissolvido com ácido sulfúrico, não? E o iorim não tem esse negócio. E a pastagem não precisa um pH elevado, porque a pastagem precisa que a raiz pode ser espalhada. No caso da área agrícola, a gente não coloca, não faz uma Carnagem. correção É. com calcário, Ah, claro, porque você a planta gente não tem cultura. muita absorção de fósforo. Não, porque você tem. Mas aqui no iorim tem fósforo. Faz. E é justamente o iorim, a escória de tomas,
carrinha de osso, gente, principalmente carcaço para a prótese. A senhora acha então que é uma ajuda muito em durabilidade? Não, agora depende que, por exemplo, se a gente planta pangola, ele reage violentamente a uma carcaiada. Se você está carcário, vamos dizer, a uns 8, 10 toneladas por arqueiro, vai uma maravilha. Mas em 2, 3 anos some, porque o carcaio se foi e foi simplesmente só em seguida do carcaio, senão não tem nada, tá? E no caso das braquiárias? Agora na braquiária, estes não são capins de terra muito carcariada. Eles são capins de terra ácida. Mas a gente tem de ajudar um pouco, porque a situação desta pastagem aqui é tipicamente um campo agrícola mal cuidado, que a pastagem não conseguiu ser assentada. Porque você vê, a terra está completamente morta. Se foi 8 anos que foi feita a implantação, está intacto ainda a matéria orgânica que não queimou. São os pedaços lá, você pode até dizer que foi. E o capim não tem força de penetrar, por isso se bota um urim BC, tem a possibilidade que a raiz agora comece a te penetrar, porque o problema está aqui. E talvez, para mim, faz primeiro levantar capim, depois roça, subsola e bota urim. E vai ver se isto é mais barato do que uma reformação com uma adubação velha. Uma adubação velha. A primeira área que a gente viu lá atrás foi lavoura. A senhora acha que a gente tem algumas outras áreas aqui? Pois é, mas a primeira não foi estragada. Não, perfeito. Uma outra questão. O fato de a gente implantar a pastagem onde foi lavoura ou onde não foi, o fato de ter sido lavoura e ter corrigido, ter recebido fósforo e tal, isso ele deixa algum residual que o pasto pode durar mais ou também não muda muito? Para mim, onde tinha lavoura, sempre tem a desvantagem da decadência da terra, que já começou, embaixo da lavoura. Sim. Não, eu não sou pouca matéria orgânica, uma silagem que se forma pelas próprias chuvas. Não? A terra é exposta. Porque a gente tinha até tem uma certa quantidade de adubos lá dentro, mas se este adubo ficar lá embaixo, olha, na própria soja, eles plantam e botam em 7 e 15 centímetros o adubo. Então, metade 7, metade 15. Vou fazer uma pergunta besta para a senhora. Como é que a senhora alimentaria o mundo hoje? O quê? Como é que a senhora alimentaria o mundo hoje? Sem esse tipo de agricultura o alimento não devastadora. Pois é, mas aí está o problema. Mas quer dizer, por enquanto, o alimento não falta, porque está faltando poder aquisitivo. Porque pouco lugar que falta alimento. No contexto do mundo não falta alimento, não, né? Não. Agora, qual que seria a revolução, vamos dizer, agrícola real em termos de eternizar uma agricultura, um solo, que tipo de coisa alternativa? Só ecológica, porque se a gente não começa de trabalhar a terra dentro das leis que já tem, não tem maneira, porque eu posso arrancar uma colheita maior, 2, 3 colheitas maiores, e depois vai a decadência violenta. Não? E a senhora acredita que vamos dizer, a senhora teria a mesma condição econômica de fazer isso ecologicamente do que como é feito hoje? Até mais econômico, porque a economia de hoje não é economia. Porque toda a nossa tecnologia agrícola foi em cima de subsídios. De financiamentos subsidiados, de colheita comprada subsidiada, de adubos subsidiados, de máquinas subsidiadas. Senão não funciona no mundo inteiro. Quer dizer que não tem dado resultado econômico em nenhum país do mundo. Não só aqui, não. Não existe país onde está econômica este tipo de agricultura. E, por exemplo, a Alemanha, a França, a América se negaram de tirar subsídios da agricultura deles. É desgraça nossa, né? Claro, mas e aqui o governo está tirando.
De modo que nós temos de mudar a nossa filosofia de produção, senão não vamos aguentar. Muito Então simples. seria um novo aprendizado, quer dizer, o pessoal que foi formado nesse conceito Infelizmente, dos últimos 15, 20 anos aí tem que infelizmente vai ter de tirar aprender assistir de negócio. computador aí, jogar fora e Os reaprender programas um têm conceito novo. tem de pegar um programa novo, porque quem vai responder as perguntas é a raiz. O senhor vê, por exemplo, neste pasto. Este pasto está sofrendo de seca. Por quê? Porque tem uma camadinha destes que aproveita, o resto não aproveita mais. Não é que a seca aqui está maior do que no outro pasto, lá perto da mangueira que nós vamos. A seca está mesmíssima por tudo. Mas aqui a raiz não tem penetração. Então o senhor tem de ver a raiz também, não só que cresce em cima. A gente tem também de ver que cresce embaixo. Tem de criar um ambiente favorável para crescer. Isso vai mudar muito se essa terra aqui fosse mais arenosa? Muda o conceito, muda o crime não seria tão grave aqui? A terra arenosa pode ficar mais dura do que a gente. Eu sei, mas a soleira é muito maior. Impacta mais. É mais complicado ainda. Verdade é típico. Então isto aqui não muda muito, porque na Amazônia, por exemplo, tão duro como não fica areia pura, não tem argila que fica. Ele vitrifica. E nós tentamos... Laterita, né? Não é o cascalho laterítico, a areia. Ele se dissolve, se não tem fósforo, se dissolve na época das chuvas e depois simplesmente vitrifica. Nós tentamos com uma broca de trator fazer um buraco, levamos 20 minutos para fazer um buraco. Ele vitrifica até mais ou menos que profundidade? Até 50 centímetros. Quando começa a chover, tudo está correndo, tudo fluindo. Se dissolve de novo. Então o problema não é a areia ou a argila, o problema é o trato. O manejo é o mesmo, então. Eu manejo. Aqui foi arado? Foi feito com graduadora, intermediária, niveladora, capim, incorporação. Tudo cagando. Um de 4 canos, duas ravinhas, cigarrinho, viado. Mas não na coisa, né? Não, já voou, já morreu. Não. Vamos mudar. Ridículo só, né? Olha tudo. Parece que ela dá um mosaico, né? Cadê? Vê todo um vírus. Ela, cigarrinha, ela injeta uma substância toxina. anticoagulante de seiva, né? Para ela poder... Olha aqui como parece um mosaico. Mosaico de cana. Não é a cigarrinha. Não, este é O quê? É a cigarrinha. Este aqui que eu É a cigarrinha. Esse amarelado. Esse aqui Este tá aqui branco. não. Aqui, ó. Olha ali, ó. Essa ferrugem aqui não. Ele está vendo as manchas amarelas atrás, tá vendo? Parece que é uma Este evolução, né? aqui é típico. É, porque a cigarrinha ela diminui a resistência do capim. Depois entra as outras. Esse é uma toceira de medículo E uma de brisante. Que é uma Não da... entra bem, não. A diferença é muito grande Ele entre entra a bem, brisante e a medículo. É, Aí, ó. ele entra muito bem. Olha lá. É. A brisanta é muito mais. Menos. Menos, mais fraca. Muito menos. Só que a medícula ela tem uma capacidade de absorção de nutrientes menor que a brisante. Porque a qualidade dela é pior. Você pode colocar no mesmo tipo de solo e fazer um bromatológico. Aqui foi o trabalho, né? Ó, mais ou menos 8 a 10 centímetros. O trabalho da galera. E o senhor vê que passar 2 anos não foi perfeito. A qualidade biológica desse solo aqui é muito baixa. É de grado. Pois é, aqui. É, esse solo roxo aqui, velho. Campo, né?
deu uma enxadãozada nele. Então não dá pra multinacional, você manda. Tá bem dura já. Aí ela já botou o ovo, né? Já. Primeiro, tá morrendo, mas ela já fez. Agora a próxima Ó, aqui tá vai bem abrir, reta. Quebrando bem reto, Tá muito duro. tá muito duro. Aqui a raiz não entra mais fácil. Só com boa unidade. É o conceito de preparo nosso, né? Você tem que virar de ponta cabeça, né? Ô Tom, mas eu sempre pensando, você implantar um pasto sem gradear, vamos ser prático. Como é que a gente faz para implantar? Aí tá o negócio, porque se o capim está próprio da terra, ele de qualquer maneira vai crescer. Se não é próprio, você tem que fazer muito apto para implantar. Eu estou dizendo, a semente do capim é uma semente normalmente pequena, etc. Mas isso não uma... importa, isso não importa, importa que ele encontra as condições que ele gosta ou não gosta. Certo, mas qual capim seria um capim que a gente consegue implantar numa condição natural aqui Isso tem de ver aqui nas terras onde tem capim natural, quais os capins que normalmente crescem, e se estes valem a pena. Sei. Barba de bode. Já agora vai dentro. É o desafio. Melhorar o barba de bode. De variedades nativas aí. Deve ter. Grama de anta, rabo de raposa. Inclusive não pega muito, não queima muito na geada. Nossa, não tem quantidade. Não come também, né? Pega bem compactar esse solo. Você não pode subsolar, entrar com grade. E fica torroado. Que vai ficar torrado e vai ficar com... Pois é, mas torroado não adianta de trabalhar. Vocês passam aqui de torroadeira e grade e tudo. Mas o que se consegue é de pulverizar a terra. Mas ele não agrega. Aí está o problema. Ele não agrega porque tem a impressão que o campo está bem preparado, mas na verdade não é. Tem 6 semanas de chuva para cima, está tudo pior que antes. Então, por isso, a minha dúvida se o capim aproveita mesmo do preparo ou não aproveita. Não, ele iria aproveitar, acho que seria uma cama de semente, né? Então ele iria, para a condição inicial de germinação seria bom. Agora depois tem esse problema todo que a senhora está falando. Mas a condição inicial de germinação... O problema é que depois é tudo. Você entendeu? Esse é o problema, depois é 100%. Mas para você ter o depois, você precisa implantar de alguma maneira. É isso que eu estou. A grande questão é essa. Como implantar? Não, eu estou falando duas coisas. Uma variedade, né? Entendeu? Seria ideal ter um microclima nessa região. Solo. Tá? A variedade. E segundo, qual que é o preparo econômico possível se unir preparo, unir variedade, preparo econômico e implantação, futuro brilhante. E implantação rápida também, né? Não, então preparo para implantação. São 3 itens em relação ao manejo de formação de uma brisanta. O que se fala hoje, que é mais interessante, jogar bastante semente para ela nascer bem fechada e não deixar ela sementear e passar demais do ponto no início, de manter um pastoreio de leve, porque senão ela acama todinha. Eu nunca vi muita sementeira na prisão. Até maior. Onde a gente olha, mesmo sementeando. Então ele é um capim de moita mesmo? É o capim de moita, mas a gente devia talvez plantar um pouco mais semente, não? Mas eu sempre falo moita. Sempre, mas só a moita pode ficar mais dentro e não deixar esse espaço. Mas muita semente. A minha amiga José é essa daí. Mas precisa ser muita. É muita semente. Mas são duas as impressões. Eu, particularmente, acredito que se tiver um bom manejo na formação com o gado, dando um pasteiro, quando ela está no ponto pesado, mais rápido, ela abrir a torceira, ela deixa de ter um crescimento cespitoso, ereto, passa a jogar um pouco isso no chão e aí ela pisa. Então a gente, eu não sei o que é mais conveniente, se é ter esse gasto maior em semente ou ter um manejo adequado depois que o gado em cima.
Ficaria muito mais barato. Mas ficaria muito mais barato fazer isso, mano. E boa, hein? E aí que dá, a hora que eu vou abrir, eu vou tentar ele dar um parceiro pesado e rápido. Pra ela abrir a torceira. Igual vencedor, abre a torceira dele, ele quis 2 quilos. Mesmo no espaço mais velho? Não, formação. Só formação. Porque depois que tá compactado. Compactou não sai mais. Quer dizer, a gente está sendo muito radical, parece que não sai mais. Na média, você não tem resultado significativo. Porque lá em casa tem um pouco de semente de terceira saindo. Já no segundo ano. Aqui, não é algo muito representativo. Tá descer ela tá fazendo pensamento. Ela pensa 2, 3 no máximo e fora por aí. Aqui com... Depois da primeira passada, daquela compactadinha, ela já... Lá no outro retiro, no branco. O povo diz que é nitrogênio. Né? Pode ser. Na verdade, dá para ter tirado bem mais. Por ser entrada de água, nós estamos comendo mais de leve para levantar as bancas. Então, mas, o que a gente está fazendo agora é dando um passeio mais rápido para levantar, para padronizar, depois começar a comer direito. Agora o que o Lucas falou é que ele tá querendo acelerar um pouco por causa do colonião. É, também, né? Tá querendo passar já lá. Só que lá também tá problemático, porque a sementeira tá pequena. E a torceira já tá grande. Acho que é a mesma vadeira. O quê? Essa peixe. Não, isso não é essa peixe. Nunca. Será que não? Ah, não. De jeito nenhum. Aquela voadeira não é? Não, também não é essa peixe, não. Parece mais... Essas folhas assim aparecem voadeira. É. Mas... Não. Essa de baixo não. Não é voadeira, não. Esse aqui parece mais um tipo de caruru, não sei. Também não. Sim, mas mais onde tem a matéria orgânica, mas depois é... Tem o peão, né? Concentra bastante na parte superficial. Pois é, aqui tem bastante matéria orgânica, porque a terra não deve ser muito rico, senão não teria tanta raiz aqui onde tem a fauna. E aqui embaixo, olha como é a argila. Olha, aqui está preto. Onde tem muita raiz é preto. E a terra está dura, mas a planta é esse daqui e tem outra, com facilidade, vai ajudar. E o capim. Não vai ver. Tem muita raiz. Tá bem? Aí, ó. Bem enraizada e raiz também. Porque aqui não tem aquele sintoma da falta de boro que a senhora observou. A grossura da raiz é importante? É. Mas não é de espécie para espécie, a raiz pode ser mais grossa, mais fina, mais grossa? Não, porque esta grossura é normal. Raiz, não é a raiz. Normalmente a raiz é bem mais fina, porque tá, a gente vem fora, o micro-organismo que ajuda. Esse ponto para entrada de gado está muito alto. Tá bom? Porque isso aqui é nem ainda, Também. E aqui ele ainda não está começando. Tem que perceber que ele quando começa fica roxo embaixo. Ideal de corte que ele ainda não começou a emborrachar, mas ele para engorda tem o mais alto valor nutritivo. Porque ele começa a perder até a inflorescência, ele perde um pouco de proteína. E o valor ótimo é um pouquinho antes do emborrachar. Certo, o mais alto valor nutritivo. Um pouquinho antes do emborrachar. Para o gado de corte. Para o gado Agora de para corte. gado de cria não, gado de cria a gente deixa até soltar a flor. Um pasto mais passado. Mais passado. A razão disso é porque ele necessita de menor proteína. E mais amigos. Mais amigos. Porque o gado de corte tem mais ou menos 1 a 3 amigos por ano.
E o gado de leite, cria, precisa com proteína para 5 a 7 anos. Uma parte de proteína para 5 a 7 partes de amido. Certo. Então quer dizer que até esse momento ele ainda não conseguiu acumular reservas. Só depois da floração. Depois da flor ele acumula reservas, e isso é a razão porque a gente uma vez no mínimo 2 anos pode deixar florescer. E é melhor. Se der cada ano uma florada. O ideal seria deixar ele dar uma florescer uma vez por ano. No agora, máximo a cada 2 anos. E agora da florada é o seguinte, se vocês deixam florescer, vamos dizer, em dezembro, então o capim vai rebrotando na seca. Se deixar florescer em dezembro e continuar o pastoreio. E continua depois o pastoreio, vai florescer na seca. Se a gente deixa florescer em fim da seca, da chuva, vamos dizer, março, abril, então ele encerra o ciclo e não rebrota na seca. Sim. Mesmo pastando, fica morto. Mas ele rebrota mais cedo na primavera. Ah, ele rebrota mais cedo. Rebrota mais cedo. Então, as duas maneiras, com isso a gente pode ter a pastagem por muito tempo, não? Porque adianta um pouco a brotação. De algumas áreas. E outra bota a brotação durante a seca. Certo. Não? Agora, a seca tem o seguinte, que se tiver um pouco de proteção do vento e se tiver fósforo suficiente, a geada mesmo, ele não passa, ataca tanto. Porque proteção a capim, de vento e se ele não está com carência de fósforo. Porque se tem suficiente fósforo, não tem muito problema nem de seca nem de geada. Sim. Porque até 2 graus abaixo de zero ele aguenta. Agora se está mais, não aguenta mais. Agora se o capim está fraco, já com 3 graus acima de zero já está morrendo. Ali no ar a gente percebeu isso aí. Os pastos de formação nova, que tem um teor de fósforo, ter a implantação maior, não queima com geada. Pois é isso aqui. Agora aí entra então o valor também do quebra-vento. Entra aqui. Ele vai agir como? Protege. Ele protege porque o vento é frio depois, não na geada. Sim. E ele também faz sombra, porque até os 5, 6 metros das árvores não queima. Sim. Porque ele dá um tipo de sombra. De estufa. Um tipo de estufa, ele faz uma sombrinha aqui e tá, fica uns 2, 3 graus mais quente. Quer dizer que então no caso a senhora recomendaria pra gente, no caso das leiras que nós vimos hoje sobrevivendo na fazenda, a senhora, vamos dizer, não recomendaria pra gente, vamos dizer, de acabar com todas elas? De jeito nenhum. Deixa, mesmo que tivesse caraguatá ou coisa, deixa. Deixa porque é vantagem. E agora, por exemplo, a vantagem no pasto também, se o pastagem muito limpo, ele sofre mais, porque, por exemplo, as árvores, especialmente que tem uma raiz profunda, eles reciclam nutrientes lixivianos para cima. Por exemplo, lá na Amazônia, onde não tem essa reciclagem, a pastagem é péssima. Porque a árvore, tudo que lixivia, ela acaba trazendo de volta para a superfície. De volta para cima e cai as folhas e vai adubando. Então a gente, se tem as árvores aqui pingadas, como eles dizem, tá, no pasto, e se pega árvores, como dizer, ainda forrageiras, você não tem problema de seca. Sim. Quer dizer que, então aí nesse caso o quebra-vento então nos dá essa vantagem de pegar os nutrientes lixiviados, trazer para a superfície, ele cria um efeito estufa para a geada não queimar em volta, porque o quebra-vento a nível de proteção quanto para não desidratar toda a pastagem e inclusive em relação ao estresse do gado, né? Estresse em que sentido? Vento. O vento frio. Vento e calor, sombra. Agora uma questão aqui dessa preparação para a pendoação desse capim em dezembro. Você tem que então ter um pastejo leve
na entrada da primavera, né? Ou nem. Ou vedar ele. E esperar ele pendoar. É o caso que nós estamos fazendo com aquelas áreas de brisanta lá na Guaxa. Então, As áreas da entrada, muito né? sentido. Então vedamos, deixa ela vir, porque ela é uma área muito super pastoreada, o capim não passa disso, né? Muito baixo. Bom, agora o problema é justamente do capim. Se tem bastante matéria orgânica, ele levanta bastante. Quanto menos matéria orgânica, tanto menos levanta. E lá não levanta quase nessa área. Tem que vedar, roçar e jogar um iorim. Pode tentar também sem iorim, depende da fertilidade da terra, porque se a matéria orgânica não se decompor, então precisa de iorim. Para ajudar. É para ajudar um pouco. Agora, se não se decompor normalmente, não precisa ajudar. Agora, roçar também não é roçar? Faça a roçadeira. Não, mas precisa roçar? Bom, se sementeou, sim. Tá passado, tem que pôr no chão, né? E se ele cai naturalmente? Bom, É difícil porque... não sei. Pode-se dar uma maneira, dependendo do capim, para ele sementear, não porte que ele não encana muito. No caso, por exemplo, de Coronel, aí não precisaria, não haveria necessidade de roçado. Bom, poderia ser agora, feito com gado. Bom, pode fazer com gado também, mas agora se não corta, ele rebrota pela cana. Cana em cima. Então isso aqui não é. Se corta, rebrota embaixo e aumenta um pouco. De toda forma, eu teria que roçar ele. Isso é se o capim estiver no padrão. Altura razoável boa. Não, precisa roçar, acho que é abaixo do padrão, né? Rapar. E roçar numa altura menor do que a altura de pastoreio. O quê? Roçar? Quando vocês falam em roçar? Não fica muito baixo. 30 centímetros seria Não, bom. Mais ou menos. Por causa do colonial. É do colonial. Porque o problema não é isso. O problema é o seguinte, que se o colonial não é roçado, ele rebrota pela parte, pelas canas. Então isso aqui é absolutamente desfavorável. Porque ele fica cada vez mais estreito e menos cobrindo a terra. Não? Mas aí, então, se você for pensar numa fazenda organizada, você teria que ter praticamente, após o inverno, você teria que ter uns 3 meses de todos os pastos vedados. Aí dentro desse... Não, você faz 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. Aí teria condição. Não, nem isso. Porque você deixa Você florescer fazendo florescendo antes em dezembro, mais ou menos, e outro depois. Este que floresce antes, vai lhe dar farragem até durante a seca. Mas aí então você teria que vedar. E outro que está vedado depois lá no fim da época. Ele vai florescer, vamos dizer, em abril. Você veda ele em fevereiro. E vai começar a brotar mais cedo. Não, mas por exemplo, o capim que você não deixou florescer em dezembro, em janeiro, fevereiro. Esse capim ele não vai brotar nas secas, no inverno, no frio. Então esse você teria que fazer um tipo de uma vedação ou uma cega para secas. Isto aqui fica para seca, fica normal. E ele brota mais cedo na entrada da primavera. Você pode deixar gado em cima dele na seca. Só que ele vai brotar mais cedo na entrada. Só que para a realidade da campanário, a gente não pode deixar ele sementear nessa época das águas, por causa que a geada nossa é muito grande. Você não pode deixar ele sementear em março, abril. Agora deixar ele sementear em dezembro. Então, mas se a gente deixa ele sementear em dezembro, a gente perde uma oportunidade de comer ele bem nessa época. Não, mas o problema é o seguinte, se este capim que sementeia antes, ele se recuperou. Ele vai brotar na seca. Então vai rebrotando na seca. Mas e a geada? Persistente. Pela geada, é justamente o problema se ele está se queimando na geada, porque falta um pouco de então ele vai emborrachar. É porque o que eu vejo é que 80% dos pastos da campanária são pastos nesse padrão, não tem proteção de vento. Certo? Então, e as geadas são muito persistentes. Mas não é, Jeff, isso aí ela fala, é uma estratégia dela, tá certo? Só é minha, do capim mesmo. Certo, do capim, que para ele brotar na seca, é só isso. Certo, então mas... Bom, mas a geada, claro, mas eu disse o seguinte, se tem um tipo de proteção contra vento e se tem suficiente fósforo, ele não se importa, até 2 graus abaixo de zero ele aguenta. Quer dizer que se tiver uma terra boa, por exemplo, nós não temos terra com fósforo
médio para alto, vamos dizer. Mas se tivesse uma terra, pode gear 2 graus, 0 graus, 1 grau, que o capim não queima nada. Não é essa a observação Então, mas que aí vocês que tá. fizeram E o aqui capim que também apresenta lá no branco, logo que plantou, giou e não queimou, e que passaram Então, 2 mas- anos, ela começou a queimar. Mas ela tem Mas era área de lavoura. Ela tem duas condições a ponderar. Primeira, também tem um vigor de formato. Ela está ereta. E nessa condição dela estar ereta durante a formação, ela não queima mesmo cadeado. Mas em todas as áreas, mesmo na de formação, onde você entrou com o gado em cima e ela abriu, ela queima. Queima mais. Então, também tem essa condição de estrutura dela, de arquitetura dela, limitando a queima nessa época. Agora, Mas certamente uma outra pergunta, será que a gente vai descer ter um pouco aqui, mais a temperatura? na realidade da campanária, algum pasto que tenha uma quantidade de fósforo suficiente para... Bom, aí tá que eu tô achando que alguma leguminosa devia entrar, porque se tiver leguminosa, ele mobiliza fósforo. Certo. O grande problema da gente é que a gente tem 2 fazendas. A gente tem uma fazenda na época das águas, que é maravilhosa. E no inverno, né, a gente tem 8, 10 geadas fortes, né, e queima a fazenda toda. Então a realidade muda. Até o dia da geada é uma fazenda. Mas aí tá o problema, que tem plantas que não queimam, e aí entra a planta nativa que suporta. E nós temos em Goiás, por exemplo, plantas que durante as águas são venenosas, o pessoal persegue, mas durante a seca o gado come e não se faz mal e suporta tudo. Então aqui tá que o pasto super limpo, às vezes não é de vantagem. Porque aqui entra agora a observação. Não, mas é um troço meio... Quer dizer, quando você mexe com grande escala, será que tem condições de fazer uma pecuária ecológica? Não consegue, claro. Só que tem de mudar um pouco as pessoas. Não, por exemplo, esse negócio daquilo que você fala aqui, dentro disso que a senhora está falando, não devia desmanchar essas decalmeiras ali. Está provado. Então, mas até que ponto é melhor, ao invés de não mexer nas leiras, ter mais área ter além ter a leira limpa, ter uma formação de alguma outra coisa na leira, que desse a sombra, que aproveitasse o pasto. A ideia é plantar a leucena na leira. Pois é. Que essa leucena vai muito Mas bem. não a teca, plantar a vulgar, né? Para fazer árvore. Pois é. E esse daqui é uma forrageira excelente. Mas você forma isso aí? Forma. E a cerquinha do lado? Não, E o boi eu aqui? acho que ela forma. O operacional, lembra do operacional aí? Não, forma assim. E onde o vento pegava, batia, Não brotou ainda. não brotou ainda. Não, tava E aonde o vento estava protegendo, bonito. já estava bem bonito. É uma diferença muito. Só ir lá no sítio do Tio Hélio que você vê isso. O sítio do Tio Hélio é um exemplo da agronomia funcional. Tá certo? Tá lá. Mas demorou 20 anos que ele está plantando árvore. Por hora, todo dia. O sítio é perfeito, toda curvinha assim, todo com quebra-vento. Não tem seca no sítio dele. É a terra mais vagabunda do mundo. Pois é, não depende da terra, depende do prato, não. Se você pegar se a gente considerar, falando em extremo, se você pegar os 2 extremos, pega a condição normal de um pasto que tem 30, 40% de leira, e pega um que não tem nada, mas é todo ele formado e bem utilizado. Como o nosso problema é no inverno e é na seca, o nosso problema principal é boia mesmo pro gado, eu acho que a segunda condição ainda é melhor do que a primeira. Deixa limpo? Deixa limpo. Não, tá errado, meu filho, tá errado. Não, um pouco de proteção sim. Limpo não. Agora, um terço de leira, depende agora, se é leira aproveitável, se são árvores, se são arbustos, que o gado também pode utilizar. Caraguatá. Caraguatá não é... Cascavel. Não, mata o caraguatá então e deixa... Com o quê? Já tem não, caraguatá. Então você vai aqui no vizinho, fazendo a rasporança, eu te ensino a acabar com o caraguatá. Não, mas aí com esteira? Não, enxadão. Arranca e quebra o olho dele. Acabei com... Não, baratinho. Tranquilo. Na leira, no mato, onde você quiser.
Define para nós o que Eu não estou defendendo não ter proteção, eu só estou citando só um pouquinho para pegar a gravação. Mas essa leira é dessa altura, muda alguma coisa? Não, mas se vocês plantam um pouco de braquiária de cumbres por cima, num ano, 2 anos, está completamente... Eu queria aproveitar os arbustos da leira, Esse que tal? Esse arbusto ficou em pé lá, nós tiramos Caraguatá, a leira que nós Não, essa que nós vimos hoje ficou arrasada. E ela ali não tinha. Ela era desse era baixinha. Ah não, mas eu tô falando daquela leira aqui do... É diferente uma leira da São Martim. A São Martim tem uma leira, eu acho, que não deve tirar. A nossa é desse tamanho. Não, é do Itaporã, essa do Itaporã é alta. Mas se joga lá um pouco de cumbres, ele cresce por cima e abafa tudo. Um ano e meio está tudo de cumbres. Ali do Itaporã, ali de Santo Antônio, ali tem uma leira alta. Ela já comeu? O pasto aqui do Santa Égua, que número é? Esse aqui é o pasto número 40. Número 40. Ele foi queimado quando? Ele foi queimado em setembro, eu não lembro o dia mais ou menos. Foi em setembro. Meados de setembro. Está começando a vir a brota da toceira agora. Isso aqui é a brota da sementeira. Essa aqui é a sementeira. Saiu depois da queimada. E essa brota da toceira. Da toceira, mãe. É bem ralo. E você já deu um pastoreio de leve? Quando faz, Luiz? Como é novo? Tá ok. Deixa ele sementar e queima a palha. Então a sementeira vem. Com palha a sementeira não aparece. Sei. Mas aí nós caímos naquele ponto, desculpa eu ter interrompido. Essa sementeira vai cair numa terra que deveria acontecer a mesma coisa na brisanta, então. Por que na brisanta essa semente não... Não sei. Não sei. Este aqui é uma coisa esquisita. A brisanta não sementeia mesmo se está sem nada. E o colonial sementeia? Não, mas o substrato é o mesmo. A terra dura dos dois. Agora, a terra dos dois é dura. Agora aqui eu achei que nós fôssemos ter um pouco de problema. Aqui eu achei que nós fôssemos ter um pouco de problema porque os entremeios das toceiras estavam muito compactados. E a sementeira não ia sair, veio bem. Veio bem. Não, mas aí está o engano. A gente acha que a terra tem de ser lavrada e arrada, estruturada e afrouxada. Não. Eu, por exemplo, faço o seguinte, eu jogo semente na pastagem. Se nascer, tudo bem. Se não nascer, também tudo bem. Porque então esse semente que não foi adaptado, perdi o valor da semente, mas eu não perdi não sei quanto o serviço, né? E a outra é uma semente que é adaptada e que vem bem. Não tem problema. Vamos pensar numa coisa, que eu estou nesse assunto. Você tem uma terra dura aí, certo? O capim sementeou, a terra está dura, a semente pode não nascer até. Até seria uma semente. Mas aí acontece que ela é um problema mecânico, um problema físico. Ela não tem condição nem de se fixar ali. Se choveu, sementeou, choveu, você solta o gado, pisotear em cima. A semente? Bom, isto aqui é na própria pastagem. A gente joga primeiro a semente e depois faz o pastejo. Para que o gado pisotear a semente e incorporar na terra. Também... Se eu primeiro vou pastando e jogo depois a semente, o gado não vai pisotear mais, porque não tem mais... Não, eu digo isso, quer dizer, o capim sementeou, né? Ou você jogou semente ou o capim sementeou, num dia, com umidade, você põe o gado para incorporar aquela semente. Aí será que não nasceria? Porque aí você quebra o problema de trabalhar o campo. De trabalhar o campo e vamos dizer, o problema da gente falar, não, o capim não sementeia porque está formado, tem a moita, no meio da moita tem terra dura, a semente caiu ali não... Né? Essa terra não nasceria. Será que não? Não nasce. Na terra arenosa nasce, aqui não nasce. Mas esse aqui é o problema, vamos olhar o local. Esse aqui é arenosa? Não, essa é mas nasceu bem. Não nasceu. Nasceu bem. Não, no caso que ele está falando aí de você fazer uma... Na semente colonial não nasce assim. Você considerar toda vez, tem que ter um público cada vez. Andou aqui, nós esperamos dar 2 chuvas também, 2 ou 3 dias para queimar. Não vai muito fundo. Mas essa terra já está boa aqui dentro. Lá fora estava muito transitável.
tristeza. Nós temos dois problemas no caso da estrada. A maioria das estradas nossas são elevadas, a gente tem raspagem dessa parte que aparece no colo ali para levantar a estrada. E além disso tem uma estrada antiga, uma estrada velha que cruzava pelo meio aqui na... Este aqui, né? Esse é grama aqui. Esse é um arbusto. Será? É a grama do dia pra como é que chama lá? Secretária. A secretária não sabe? Meu filho. Não é amargoso. Grama do Gerson. Não, esse não é amargoso. Vai um pouco mais pra dentro, porque aqui fora... Tá molha, Ele jogou bastante fósforo e plantou a brisanta. Aí era o ridículo anteriormente. Qual fósforo? Não sei. O gradiado sim, muito. Quando o gradiador gradiou plantar a vez, o gradiou de novo. Esse tesouro é esse daqui, ó. E ele pôs fularinho? Tá vendo? Essa é a brisanta. Ali você está vendo um pé de vencedor e um pé de brisanta, tá vendo? É, até a raiz fica em cima. Vencedor o quê? Um pé de brisanta. Que tá bom, não... Tira uma coisa. O que teve? Mucuna? É. Tá bem mole embaixo. Ah, o mucuna vai. Aí fica aqui, vai. Tempinho. É vencedor. Não é? Não tem pelo, né? E nem brisanta, não é? Não, esse tá tudo... É outra variedade de capim. É. É nativo. É que é tudo nativo isso aqui? Tô achando muito... Tá muito, hein? É. Então é capim. Não, tudo não, é aqui não. Ah, esse aqui, ó. Esse é vencedor. Aqui, ó. Vencedor. Não, esse nativo. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui o pé de gato tá aqui, ó. Só o pulmão nem tudo aqui. Não, ele agora sensível, acabou o pulmão. Tá no Isso aí é um pé de grade nessa história. Deve ter uma camadinha. Apesar de o pulmão tá... Aqui é lugar de vidraga, né? É. Tanto de fósforo. Mesmo assim ele tem umidade, né? Por causa da matéria orgânica. Ele tudo aqui. Prova de boa. Sabe o que eu tô pensando? Aquela área lá, nossa. Nós preparar ela e plantar guandu. Essa é bem boa, assim. Olha como vai o gonchuma. Não é bom. Por isso o gonchuma tá infestando, mas melhorando também. Tá. Tá um bom subsolador. Dá pra aproveitar o guandu. Mas olha como a raiz. Essa dormideira que fala. É. Olha a raiz. Essa dormideira nessa área aqui, ela era muito comum na área de soja. Poxa, a dormideira não tá muito excelente. Não tá na grade, mas ela Ela nem se importa. tem umidade. Mas Acho que por por causa da exemplo, matéria orgânica incorporada. o guandu não se importa. Ela passa Ser direito. gonchuma. O gonchuma ela vai direto. Eu falei não. Tá? No caso do capim, provavelmente ele ficava por Ah, cima. o copinho fica assim, ó. Ó aqui. Punha perder. Ele vem. Não, mas aí não faz nem um quadradinho. Dá uma raiz muito linda. Bota aqui em frente da sua Só comprar uma cruz. camisa, porque lá a gente enxerga melhor. Eu pego os dois Então, Tem que ver pros dominantes. esse aqui é um mal assim, não? Esse tá aqui. Então estas plantas, a altura que existe, eles estão cuidando, eles passam direto. Esse é um benefício da invasora. É um benefício, absolutamente. Porque a invasora sempre é sanadora também. Porque se vocês têm uma terra que não presta mais nada, que a gente não sabe mais o que fazer, abandona. Então começa a aparecer todas estas plantas que não prestam para nada, mas eles recuperam. E daqui a alguns anos a terra está recuperada, a gente pode plantar de novo, não? Então,
Esta planta não é toda. Ela pulmônia. Ele ocupa lugar, certo? Mas ele melhora a terra porque ele vai direto, não? Esta camada toda simplesmente passou. Então a gente poderia utilizar o guanduco, por sinal de cotiledônia tem um sistema radicular mais forte. No caso do guanduco a gente melhorar a passagem. Claro. Física ela não recupera simplesmente mecanicamente. Ele foi descarroado, não? Mas se os torrões assim com cantos agudos, que torrão mesmo, e esses o pó ou torrão destorroado. Quer dizer que então a gente faz com esse tipo de preparo um cascalho. Sim. Brita pedra. Sei, mas continua pedra britada. Continua isso. Então aqui o problema, a gente tem a impressão que está muito bem feito, mas é só mecanicamente. Porque o pó não deixa entrar a água. O torrão é muito difícil de molhar. E quando chove bastante, ele simplesmente forma uma crosta e forma uma laje. Não penetra mais nada. Então aqui o problema é justamente que precisa uma recuperação biológica para ter uma física mais adequada. Essa recuperação mecânica não existe. Essa recuperação biológica seria pelo sistema radicular de... plantar... Se consegue, por exemplo, plantar um milho bom, já a própria palha do milho depois ajuda, não? Sim. Se consegue de plantar um milho consorciado com feijão de porco, que não enrosca, que não atrapalha nem nada a colheita do milho, não? Então ele abre com as raízes de terra, fecha com as folhas e tudo. Então, neste caso, eu teria de plantar uma vez um trecho de feijão de porco para colher, porque é difícil de achar e quando acha é caro. Bom, então nesse caso, dona Ana, qual seria assim a visão que a senhora poderia nos passar para o conceito de reforma de pastagem? Bom, a primeira coisa vocês têm de ver em que estado se encontra a terra. Se a terra está dura de baixo para cima, é um assunto. Qual seria, vamos dizer, o assunto se ela tivesse dura de baixo para cima? Pois é, mas neste caso, eu iria deixar no mínimo um ano crescer o que quiser crescer. Praguejar. Praguejar simplesmente, não. Porque a praga também recupera. Nós vimos hoje, por exemplo, o ganchuma. O capim ficava bem em cima. E o ganchuma foi direto, ele não se importou. Quebra. Pode ser que vocês ajudem a praga para implantar um pouco na época de chuva, quando a chuva está mais frequente, um pouco de guandu, que ajuda ainda. Porque fazer muita adubação verde e virar e não sei o que, e adubar para a adubação verde que não quer, fica muito caro. Sim. Então vocês deixam simplesmente um ano o que a natureza deixa crescer. Às vezes ajuda um pouco e no próximo ano, quando tem uma massa já meio respeitável, vocês não queimam e vão ver como conseguem vivificar esta massa e usar como adubação orgânica. Sim. E dependendo do caso, entraria o fósforo. Bom, agora o problema, olha, da adubação é o seguinte, que quando a terra começa a ficar compacta, dura, não? O primeiro elemento que falta é o potássio, o segundo nitrogênio, o terceiro fósforo, o quarto cálcio, sempre. Esta
Isso é uma lei da decadência. É uma lei da decadência, justo. Então, se eu tenho uma porção de deficiências numa terra dura, é para ser desconfiado. Então, vocês vão botar adubo e o adubo vai sumir, porque a terra não está capaz de reagir. Não. Então, o problema é, primeiro, com uma adubação nativa, tentar melhorar a parte física. E só depois vamos ver a outra. Por exemplo, nós vimos hoje esta braquiária lá em cima. Coitada, a braquiária não tinha razão nenhuma não entrar, a terra física estava boa, então era absolutamente química. Não? A textura do solo estava favorável para o sistema radicular. Era absolutamente favorável e a braquiária não entrava. Então o problema é químico. Agora vocês têm que ver bem se o problema é químico ou físico. Não. Então, se a terra quebra bem, se não tem muito problema na estrutura, se está granulado e a raiz não entra, o problema é químico. Agora, se a terra está dura e quebra em lâminas, ou quebra em blocos, ou passa em estrutura reta, o problema é físico. Não? Então a gente tem que fazer primeiro aqui uma diferenciação, não simplesmente dizer aqui pasto está ruim, vamos reformar. Eu tenho que saber o que vou reformar. Então, por que ele está ruim? Claro. Nessa condição aí, cada reforma, cada caso. Claro, então você tem que fazer uma pesquisa primeiro para saber o que está acontecendo no pasto. Porque se você simplesmente... Eu queria fazer uma pergunta à senhora. Dentro dessa linha de não agressão do ambiente para a recuperação da pastagem, a senhora tem alguma restrição ao controle químico, por exemplo, ao controle químico do arranha-gato, do açapeixe, etc? Controle manual químico. Não, o químico vai botar todo, não? É. Agora, o problema é o seguinte com este controle por herbicida. Se você combate a planta e deixa as condições que a favorecem, ela volta de qualquer jeito. E vai voltar cada vez mais resistente. Isso é lógico. Sim, você não estaria acabando com o problema. Porque a mesma coisa, se você, por exemplo, proíbe para todo mundo comer carne e deixa os açúcares abertos, então o que vai acontecer? O açúcar vai vender de qualquer maneira a carne, mesmo está proibido por você de comer, não. Se você proíbe para assim, salão de beleza de abrir, e a mulherada está obrigada a se infiltrar, então vão abrir secretamente, não? Sempre vão existir, enquanto as condições existem. Se você abre uma açougue na Índia, não adianta, porque o pessoal não vai comer carne, não, tem outros conceitos. Então, a mesma coisa nossas invasoras. Eu mato com herbicida, morre, mas eu deixo as condições. Então ela volta, lógico. Porque a invasora... Mas no primeiro estágio você não precisaria fazer uma solução final nazista, acabar com uma raça para depois começar a mas você não precisa ter uma primeira... Porque se você não fizer nada no pasto, praguejado de arranha-gato, você não consegue nem mudar aquela condição para ele não crescer mais arranha-gato. Você precisa primeiro dar uma desbastada. Mas você tem que ver primeiro por que este arranha-gato aparece em tais quantidades. Porque cada planta invasora é uma indicadora, indica alguma coisa. No caso do arranha-gato, o que ele indicaria? Porque é muito generalizado, a gente não tem mais açapeixe aqui, porque todo ano a gente combate, e arranha-gato. Quando nós temos açapeixe e arranha-gato de brisanta, em terra mais fértil, em terra menos fértil, tem o medículo, tem coronel, tem toda a área nossa de pastagem, tem essas duas
invasou essas duas ervas daninhas. Eu estou até com medo de chamar a erva daninha de praga já, porque nós usamos 2 anos lavoura para depois ser pasto, achando que nós estávamos ajudando o pasto, só já colocou que nós estragamos o pasto. Então, a ideia foi sensacional. A ideia nossa não era de ter cometido o crime. O crime veio por ignorância. Eles aumentou depois da lavoura, aumentou? Não especificamente no caso, mas nós não temos mais praga aqui porque nós combatemos. Se nós não tivéssemos feito combate nos 2 últimos anos, a quantidade de arranha-gato e aça-peixe em toda a fazenda, com as diferenças de gramínea, de fertilidade do solo, é generalizado. Mas elas entram em condições bem particulares. No caso, por exemplo, do arranha-gato, ele é muito constante em áreas de colonião e também o aça-peixe em áreas de colonião, em que geralmente a fertilidade também é baixa e que o manejo dado ao gado em cima dele foi pesadíssimo. Então o problema realmente com degradação do pasto, ou por manejo, ou por colocação de uma cultivar inadequada naquele tipo de pasto. Ela realmente está aparecendo como indicador. Sempre indicador. Gostaria agora que se a gente pudesse dar uma repassada nos conceitos de rotação de pastagens. Bom, o conceito principal da rotação de pastagem é ele tirar o gado antes que venha a rebrota e botar o gado conforme, por exemplo, o gado de cria, eu posso botar quando a pasto começa a florescer. E o gado de corte eu tenho de botar no início do embarrachamento. Agora, quanto mais tarde eu ponho o gado, por exemplo, cria antes do florescimento, tanto mais eu judia a forrageira. Porque ela vai gastando força até iniciar a floração. Então, gasta reservas. E quando depois começa a floração, ela começa também a acumular reservas. Por isso eu posso, por exemplo, matar cada vez que solta o pentão, eu corto ele em 2 vezes ou 3 vezes some. Porque eu simplesmente vou acabar com as reservas que ele tem. Porque até florescer não acumula reserva. Então quer dizer que... Então, por isso, você tem que ter sempre no meio, no mínimo horas por 2 anos, se for possível, de 1 ano. Como é que é o emborrachamento? Eu sou meio... Emborrachamento, tem um haste não com as folhas. No centro. E embaixo, ele começa a engrossar, ficar gordo, porque a florzinha está lá dentro, que vai agora subindo. Não? Eu não sei como se chama. Murchar. É a preparação para soltar o buraquinho. Para soltar a flor. Esse seria o ponto ideal para gado de corte. Este aqui é o melhor ponto para gado de corte. Porque neste ponto, a planta não aumenta mais a parte a vegetativa. Não. Terminou a fase vegetativa da planta. Então não aumenta mais a quantidade de pastagem. E ela está no máximo das reservas? Não está no máximo, mas lá ela está ainda com reservas. Agora ela está no fim das reservas no momento que ele solta a caixa. Aí a rebrota é mais rápida? Não, ele está no fim. Então eu tenho normalmente a gente tenta 1 vez por ano de deixar o capim sementar. Porque lá ele conserva reservas. Então tem uma coisa seguinte, se eu deixo o capim sementar agora em dezembro, início de janeiro, este capim vai rebrotar cada vez mais também durante a época fria, porque ele vai tentar sementar mais uma vez. Então vou ter a pastagem durante a época seca. Só que eu tenho que cortar antes o pastar, antes que este capim comece de novo a entrar na fase reprodutiva.
Se eu quero uma rebrota, esse aqui vai rebrotar muito tarde na primavera. Se eu quero uma brotação no cedo, fins de agosto, início de setembro, eu vou ter a sementação do capim em março, abril. Então eu vou pastando normalmente e depois, vamos dizer, em janeiro, fevereiro, eu tiro o gado fora e deixo o capim sementar. Porque aí ele fecha o ciclo na entrada do inverno e não vegeta mais. Não vegeta mais, você não pode mais conseguir que ele agora vai brotando durante o inverno, mas ele vai brotar mais cedo na primavera. Não? Então este aqui é um joguinho que a gente faz, porque a planta tem esses ciclos. Como é que dentro desse joguinho, como é que fica o enraizamento do capim? Deixa eu só colocar a pergunta, mas deixa eu colocar a pergunta melhor. É até muito importante tudo que a senhora falou. A terra está mais preparada, soleira de arado, etc. Nós queremos que um sistema radicular consistente, profundo, para o pasto durar bastante. Certo? O fato de você vedar um pasto, deixar ele crescer, sementear, etc. E, inclusive, não estar gastando energia porque não tem ninguém pastorejando ele, tá certo? Faz com que ele se recupere independente da condição que teve o solo? Olha, justamente porque ele está começando a aumentar suas reservas, a raiz tem mais força e entra melhor na terra. Bom, tem que chover, se está seco não. Certo. Não? Mas se chover, você vedar, então você vai resolver uma parte desses problemas. Resolve uma parte dos problemas porque a raiz penetra. Agora, se tiver o suficiente de boa. Se este aqui está faltando, e aí está o problema. É outro problema, que estes capins que a gente planta, talvez não são os capins que conseguem fazer o máximo destas terras, não? Porque se ele está com a deficiência de boro, porque ele não consegue mobilizar, mas outras plantas conseguem. Então aí está a minha proposta de, por exemplo, este pasto lá em cima de decumbens, e deixar a vegetação nativa e só melhorar um pouquinho com uma ajuda de boro, para ver o que acontece. Que vocês limpam, passam a grade destravada e não vira, e não planta, e não faz nada. Mas veda ele. Agora, só para completar, esse vedar que você chama, seria um subpastoreio ou seria completamente sem gado nenhum? Bom, isso vocês têm. Depois resolve, não? O ideal seria sem gado nenhum. O que nós precisamos é que a raiz comece a se afundar. Porque com uma raiz destas que esse capim, por exemplo, tem, nunca vai dar nada. Se está um pouco seca vai morrer, se está um pouco de frio vai morrer, por quê? Porque está mais nutrido. E se vocês vão fazer, agora vamos dizer, a lavoração deste pasto, planta outro pasto, planta de novo uma braquiária, vai acontecer a mesma coisa. Porque virando esta terra, ele não fica mais rica. Eu gostaria que a senhora desse agora a sua colocação em relação à parte agrícola. Bom, eu queria mais uma coisa dizer no pasto. Que estes pastos são áreas grandes demais, sem nada no meio. Então, por exemplo, a seca se faz mais sentir e o frio se tem o vento frio e se tem um capim mais nutrido. Então, a nutrição do capim depende da raiz e depois o vento, naturalmente, que pode passar livremente. Então, teria de estudar de qualquer maneira um quebra-vento. Assim, por exemplo, o capim na pia no pasto já seria um quebra-vento, de vez em quando. Essas ilhas redondas de árvores que depois servem também de abrigo, não? Então, alguma coisa teria de ser feita nesse sentido. Porque beneficia o gado em qualquer época do ano. No calor, o gado vai se recolher lá para ruminar. Esse devia ter começado há 20 anos atrás, já teve. Porque nós realmente tenta achar desertizando a região. A gente tenta encontrar uma variedade que ela não quebra-vento.
ela seja uma forrageira. Uma árvore forrageira, não pode ser diversas árvores forrageiras, não. Agora depende, por exemplo, se o nível freático é meio elevado, até a arganopeira estava, porque a arganopeira cresce justamente em terra que está no metro e meio, está com água. Agora tem as charuteiras, tem uma porção de árvore que gado come. É Jequitibá, né? Hã? Charuteira? É Jequitibá, né? Não, a charuteira é uma cássia. Mas Jequitibá também dá. Até babatimão eles comem. Então tem uma porção de árvores que o gado come que dão para enriquecer a dieta deles de inverno, que são quebra-vento e ainda ao mesmo tempo um abrigo contra o sol e contra o frio, não? Então, por exemplo, se o gado é obrigado de ficar dia todo no sol, ele não vai deitar muito, ele vai vagando para lá, para cá, de vez em quando dá uma bocada, parece que ele está ainda pastando, mas na verdade é só o tédio, como uma pessoa que não tem nada para fazer, que vai comendo o dia todo, não? Mas não é praticamente pastejo. Ele vai gastar muita força nestas caminhadas inúteis que ele faz. Então, para evitar isso, ele tem que ter um lugar para se deitar na sombra. No sol ele não deita. Então, tem que ter algum lugarzinho onde o gado vai. E vai se deitando. Então, eu acho que tem de estudar este negócio para começar. Agora, naturalmente, o que assusta de implantar e tudo fazendo, não. Começa pouco a pouco, num retiro, depois vai para o próximo e vai assim para frente. Este aqui aumenta substancialmente o rendimento do gado. No caso da semente, o único detalhe que eu gostaria de mencionar é o seguinte: uma campanário tem quase 4 mil alqueires de medículo. A medícula ela foge um pouco da regra de borrachado, ela faz uma vez por ano. Né? Então o conceito de ocupação do ponto de corte na medícula seria um pouco pela altura, então. Pela altura. Porque em todo caso tem que botar o gado antes que fica toda a parte de baixo amarela, não? Certo. Porque senão estraga muito o pasto e não ganha nada. Eu me digo, não, dependendo da pastagem, se deixar passar demais, o gado também não consegue consumir depois. Pois é. No antropólogo, realmente notou isso. Deixar passar, o gado não consegue consumir mais. Eu me digo a mesma coisa, eu me digo passar, não. Pois é, não consome, primeiro porque fica muito duro e segundo porque está todo morto já embaixo. O Jaraguá, vamos falar um pouco do Jaraguá. A gente conversou do Jaraguá hoje. O Jaraguá? O Jaraguá era um capim altamente adaptável. Pois é, o Jaraguá, o único problema do Jaraguá é que ele encana cedo se faltar fósforo. Não. Então, a falta de fósforo existe se a terra está muito dura, se a terra atualmente é pobre mesmo. É isso que a gente tem que descobrir. Agora, se planta Jaraguá e bota ele em um regime de rodízio no inverno, cada vez que está podado, ele rebrota. E ele não morre na geada. Ele é um capim bastante resistente. Tem um detalhe que a senhora estava falando também, o cálcio, que é o medícula, é um capim pobre em cálcio, descalcificante. E o capim Jaraguá é um capim mais rico que nós temos em cálcio. Sim. No caso seria interessante o Jaraguá intercalado com o medícula numa rotação, porque o medícula é descalcificante e o Jaraguá tem um teor elevado em cálcio. Agora não, você come um pasto de Jaraguá e come um pasto de medícula. Pois é, mas não, agora vamos continuar, que já está nesse negócio. Porque vocês estão fazendo, por exemplo, o rodízio sempre na mesma forrageira. Agora, se fazem a renovação do pasto,
tenta botar nestes, por exemplo, mesmo se este retiro está só com o Biatã, o Edícula, e introduzir agora outros potreiros, para que o gado, em cada vez que troca o potreiro, come outra forrageira. Especialmente o gado de cria, mas cresce quase um pouco, se tem pastagem banhada. Nós fizemos isso aqui numa fazenda perto de Presidente Prudente, onde eles colocaram o gado somente no colonial. O gado estava no fim da desmama uns 30 a 50 quilos mais leviano do que o gado que tinha forrageiras diferentes. Porque elas fornecem nutrientes diferentes, não? Então, ele começa de satisfazer as necessidades fisiológicas do animal. O maior erro brasileiro no conceito é que a alfafa é mais uma leguminosa, tá, que nós estamos tentando adaptar, que deve ter muitas outras leguminosas aqui no Brasil que dá certo, melhor do que a alfafa em todo a cadeia dela, né? Pois é, porque nós fizemos uma vez as análises das forrageiras e a alfafa chegou no 5º ou 6º lugar. Estava Guandu, Iracema, tudo isso estava em frente. E até capim estava em frente da alfafa, porque no trópico o capim pode ter mais proteína do que na Europa uma leguminosa, não? A gente fez um experimento na faculdade, a gente trabalhava com coelhos. Então o concentrado, a ração que eles usavam dos coelhos, tinha alfafa, e o custo dessa ração era muito elevado. Então a gente fez um experimento tentando substituir o feno de alfafa com o feno de guandu, né? E o ganho de peso esperado não correspondeu, porque o valor biológico do feno de alfafa era muito maior do que o valor biológico do feno de guandu. Apesar de ter uma quantidade de proteína bruta razoavelmente equivalentes, a qualidade da proteína da alfafa era muito maior do que do guandu. Mas coelho é uma coisa toda à parte, não? Porque é semi-funcional. É, porque o coelho, por exemplo, uma hora se come prateado, é claro, come bem, não? Dentro do que a senhora viu aqui, a parte agrícola viu um pedaço, mas seria mais ou menos toda a área nossa seria naquele nível ali, com terra um pouco melhor, aquelas terras de baixo do mapa ali. O que a senhora mudaria, procuraria em termos de conceito novo, posicionamento em manter uma agricultura mais rentável, mais econômica? Onde é que nós iríamos buscar subsídio para isso, visitas, etc? Eu acho que o principal aqui nessas áreas agrícolas seria matéria orgânica quanto puder. Por exemplo, o milho, esse milho que eu sempre disse como leguminosa, dá muito mais matéria orgânica porque o problema é a capacidade disso. A terra que, por exemplo, no Otávio, que foi recém-preparado, é ou torrão ou pó, não tem grumo. Então é muito fácil para ver, vocês pegam uma peneira, um milímetro, bota a terra para cima e bate no palho com água, então a ver quanto fica. E se isto aqui é um grumo que é simplesmente o torrão e o resto passa. Então, o problema que eu vejo aqui é justamente que a terra tem muito pouco couro, quando chove faz uma crosta, e o adubo faz muito pouco efeito por causa disso. Esse efeito podia ser muito maior. Então, o sistema é justamente religiosamente o que puder de matéria orgânica nessa terra. Se, por exemplo, planta milho, planta uma leguminosa junto, diminui um pouco o espaçamento, só para ver que aumenta a palha que volta depois. Se, por exemplo, planta aveia, tenta depois de última passagem do gado, no mínimo crescer mais uns 30 centímetros, para ter alguma massa ainda para pôr na terra. Então, acho que
orientação principal e pôr matérial quanto puder, porque tem que ver, tem o gado em cima que berra, e tem o gado embaixo que fica bem quietinho. Mas se estes bichinhos não recebem sua alimentação, tudo vai para baixo. Então, até o gado fica em cima. Não? Então, eu acho que a alimentação da terra é primordial para manter... Qual que é a altura que tem que ter um quebra-vento? De quê? A altura mínima que tem que ter um quebra-vento? Olha, isso depende completamente, porque ele protege mais ou menos 3 vezes a altura. Não? Se ele está 3 metros, protege 9 metros. Se ele está um pouquinho permeável. Se está completamente impermeável, dá uma turbulência e vai direto e depois não protege mais muita coisa. Vai depender muito também da distância de um quebra-vento e outro. É. Quanto maior a distância de um quebra-vento e outro, maior a altura. Agora uma última coisa que eu acho que ficou faltando só dar um ênfase aqui é sobre a rotação de culturas na área agrícola, né? Com rotação, você precisa, como eu falei, no mínimo tem que ter 4. No mínimo 4. Senão não é rotação. 2 culturas não é rotação. Porque o problema é o seguinte, se a gente planta uma única ou 2 culturas, então eu vou fornecer alternativamente palha de um, palha de outro, e vou criar só determinados micro-organismos e em cima deles determinados insetos que são beneficiados pela palha dessas 2 culturas. E os outros não tem jeito. Depois vem ainda a insolação, se mata também boa parte dos outros, não? E o que resta vai ser um belo dia praga. Um belo? Praga vai ser. Claro, porque eu crio só condições para eles. De outra maneira, o esgotamento de micronutrientes e micronutrientes que não foram adubados vai ser muito grande. Por exemplo, na Europa, eles têm um CTC de 80, 150, 200, até 220. Aqui tem quanto? 5, 6, 7, não? Então, lógico, se eu coloco aqui uma boa faragem de adubação, os micronutrientes estão todos desequilibrados. Desaparece. Porque o micronutriente tem uma determinada proporção para o macronutriente. Então, por exemplo, nós temos variedades de soja, no momento, se você bota fósforo em cima, ela pica. Por quê? Porque está faltando zinco. Se você bota fósforo zincado, ela agradece muito e dá uma colheita fabulosa. Tá? Então, por exemplo, o potássio. O potássio, dizem que no Brasil não faz muito efeito. Por quê? Porque está faltando boro. A planta absorve, está rico em potássio e não utiliza. Está faltando boro. Ou, por exemplo, a brisantão. A brisantão é uma planta que absorve muito molibdênio e não absorve cobre. Então tem aqui um problema que o gado vai sofrer da deficiência de cobre e da intoxicação com molibdênio. Que vai até o ponto que, por exemplo, no meu vizinho é uma catástrofe já. 40% das bovinas têm chumbo preto e mais ou menos uns 15% das vacas estão urinando sangue. Simplesmente no brisantão. Então ele perguntou o que fazer. O veterinário não controla mais, não pode controlar, porque o problema está no pasto. Então tem que plantar outras coisas para equilibrar esse negócio.